Bom dia. Bom, hoje eu vou tratar de um assunto que pode até não ser muito interessante, nem chamar a atenção, mas eu venho observando há muitos anos. Esse tema de hoje é um diálogo que eu vou fazer com você agora. Eu dou o nome de o brasileiro de bonzinho não tenha nada. Muito bem. Tinha um começo de incêndio numa mata. Perto assim tinha lá um riacho. Muito bem. Aí um beija-flor começou a fazer uma série de viagens. Ele ia lá no rego, pegava água no bico, é lógico, e vinha e jogava no fogo. Tornava a voltar, enchia o bico, vinha, despejava a água. Muito bem. Só que bem próximo tinha um leão, aquela pose dele, né? Pose de deputado, senador, todo cheio de coisa, de poder. Pegou e falou com o beija-flor: mas você está perdendo tempo, porque você jamais vai conseguir apagar esse incêndio com essas gotinhas d'água, né? Aí o beija-flor virou para ele e disse simplesmente: olha, eu estou fazendo a minha parte, e você? Bom, o leão, muito sem graça, se mandou, vazou. Muito bem. O que eu entendi dessa pequena lição lá do grande Betinho, eu guardei essa observação dele e agora eu aproveito do momento para dizer o que eu penso a respeito. Ou seja, dali o Betinho deu uma lição, ou seja, é preciso que as pessoas tenham um comportamento, e esse comportamento eu chamo de atitude. Então não adianta nada você ficar aí nas igrejas aí, religioso, descabelando e gritando que o sangue de Jesus tem poder, não sei o que, não sei o que. Porque o que resolve mesmo é a atitude. Se não houver uma mudança de atitude, nada será mudado nesse país. Bom, houve uma época, nos anos 50, que eu morei em Uberlândia. A cidade mais racista que eu já vi na minha vida. É o povo mais exibido, mais metido que existe. Igual eu, só argentino. Eu nunca vi uma coisa igual. E lá naquela época, eu mesmo jovem, eu já observei que essa situação de Uberlândia não ia dar certo. Que aquilo ali simplesmente era uma forma de prejudicar os habitantes da cidade. Eu estou dizendo Uberlândia por causa dessa nitideza desse povo enjoado, mas do Brasil tudo é assim. Mas lá principalmente, né? É o centro, o foco, né? Desse comportamento irracional. Bom, o que acontece é o seguinte: o brasileiro, ele, na verdade, ele não dá nada para ninguém. Viu? Isso você pode ter certeza. Eu só conheci duas pessoas que realmente doaram alguma coisa. Um é um brasileiro, que é o Chico Xavier. O meu pai tinha uma madrinha de nome Opala,
que vivia em Uberaba e ajudava ali a tomar conta do Chico, porque ele recebia muito presente. Bom, meu pai no aniversário do Chico foi lá, caiu na besteira de levar um relógio e levou uma lição dele. Disse: olha, Vando, você faz o seguinte, você nunca mais traz presente para mim não, eu gosto de dar, mas de receber eu não gosto não. Mas já que você está aqui, lá em cima da cama lá, pega uma camisa branca lá, manga comprida, social, porque para você, eu sei que você fica aí nessas estradas poeirentas, como delegado do Grande Oriente, e simplesmente você precisa, eu sei que uma camisa a mais seria interessante. Mas meu pai pegou a camisa, satisfeito e tal, e veio embora. Bom, o outro cidadão é lá da Itália, de Assis, é o Francisco também, por coincidência, Francisco também. Esse Francisco lá de Assis, de uma família muito rica, abastada, ele pegou tudo que tinha e deu para os outros. Ele simplesmente não quis aquela riqueza material, de forma nenhuma. Por coincidência, todos os dois Chico. Apesar que tem um outro Chico também, que é o São Francisco, que está morrendo à míngua lá, está na UTI. Bom, é preciso dizer também o seguinte: se o brasileiro realmente tivesse outra mentalidade, outra atitude, então não seria necessário que eu estivesse nesse momento aqui agora dialogando com você. O que eu vejo é o seguinte: essa porcaria de merda de música sertaneja, o fato é que tem muita gente que ficou milionária com esse tipo de música. Mas esses milionários que moram em verdadeiros palácios lá nas fazendas dele, eu não conheço nenhum deles que tivesse construído um hospital, tivesse construído uma creche ou qualquer coisa nesse sentido. Muito bem. Existe um outro profissional também aqui nesse país, mesmo que esse futebolzinho vagabundo que está tendo hoje, essa merda de futebol que não está valendo nada, mas mesmo assim tem muito jogador milionário. E o que é que esses milionários já fizeram? Eu nunca ouvi falar, eu não conheço, não sei. Será que algum jogador desse construiu algum hospital? Será que está financiando estudantes pobres, carentes nas universidades? E eu acho que não. Então, é isso aí. Brasileiro não adianta. Ele não tem essa filosofia de dar nada. Ele desconhece essa palavra chamada filantropia, diferentemente lá dos americanos do norte, que depois de ganhar alguns bilhões, simplesmente eles custeiam bolsas de estudos e mantêm esses jovens nas escolas, principalmente universidades. O brasileiro é tão ruim, mas tão ruim, que não tem nada de bonzinho. Ele é tão ruim que ele simplesmente bota rinhas de cachorro para arrancar pedaço um do outro, põe esporas de metais dos galos, das rinhas de brigas de galo, para machucar o galo. Ele faz também com que o animal, estou falando de gado, de vaca, né? Ele é tão ruim que costuma matar a vaca com marretada. Hoje, em alguns lugares, na maioria, por sinal, graças a Deus, já sofisticou esse método de matar a vaca com marretada. Mas ainda esses ladrões que infestam aqui, principalmente em Goiás, essas fazendas, eles usam esse esquema
aqui nas fazendas, do cerrado, de formas que eu tenho até testemunhos de gente, de fazendeiros, que já me disseram o seguinte, que quando a vaca sabe quando vai morrer, quando ela entra naquele corredor, ela já sabe que vai morrer. E tem relatos também que chega até a verter lágrimas. Muito bem. Então, de bonzinho, esse povo nosso não tem nada. Outra coisa também, você olha aí essas mansões dos ricaços, né? Com essas muralhas de 3, 4 metros de altura, com cerca elétrica e não sei mais o que, e vigias e tal, né? Ou seja, é uma forma também, uma forma direta de se isolar do restante da comunidade. Ao contrário do americano, que tem aquelas cerquinhas de árvores e que mantém os vizinhos, a vizinhança, um conversa com o outro e tal, mantém aquele diálogo. Além do que também ajuda a combater a poluição, porque existe uma respiração desses arbustos, desses vegetais. Bom, o brasileiro é tão ruim, mas tão ruim, não é bonzinho não, é tão ruim, ele não faz doação de preto, não faz. Tem que ser de preferência do olho azul, bonitinho, ajeitadinho e tal. Ele não faz preto, negativo, não pode. E se for aleijado, pior ainda, só estrangeiro é que faz doações de crianças com alguma deficiência física, mas brasileiro não faz. Por aí você vê o tanto que é ruim e não bonzinho essa raça nossa. Se ele fosse bonzinho, não haveria também tantas famílias morando debaixo de viadutos. Ah, mas você pode me dizer, mas isso é problema do governo. Não, o governo é todo mundo. O governo não é só a figura do presidente, dos excelentíssimos senhores deputados e senadores, não. Todo mundo é governo. Então é porque o brasileiro é ruim mesmo. E outra coisa também, crianças brincando em rede de esgoto, a céu aberto, descalça. Então é lamentável, é difícil, dói o coração ver uma situação dessa. Outra coisa também, aqueles refugiados que estão vindo lá da Venezuela, aquelas mocinhas, aquelas crianças, pré-adolescentes, dentro de pouco tempo, vão tudo ali vai virar, vão cair tudo na prostituição. Né? Rondônia, toda aquela região bem na fronteira ali, vai virar um antro, vai virar uma grande quantidade de bordéis. Agora, brasileiro é tão ruim que ele não dá nem bom dia. Como é que ele vai dar alguma coisa para alguém? Se ele nem bom dia ele não tem coragem de dar. É isso aí. Eu vejo isso todo dia, toda hora. Não cumprimenta, não conversa com as pessoas, só anda de cabeça baixa. Agora, eu analisando toda essa situação, eu tenho uma explicação para isso. No meu pensar, o que acontece é o seguinte: no país, nós somos o resultado de uma mistura de 3 etnias. Nós temos o preto, que é místico. Temos um índio, que por sua índole, pelo seu comportamento, naturalmente é antissocial. E tem o branco, que é inquisidor. Então essa mistura é que gerou a raça brasileira. De formas que
não adianta você tentar transformar o brasileiro num cidadão bonzinho. Não adianta, porque isso aí está no DNA. O DNA é uma fita, é como se fosse uma fita magnética, onde ali estão gravadas propriedades, onde essas propriedades é que dizem, é que vai mostrar o que vai ser o indivíduo no futuro, ou seja, quando nascer. De formas que esse DNA, que é a nossa praticamente a constituição das nossas propriedades, é que dizem, é que mostram para nós que realmente nós estamos numa situação difícil, porquanto a natureza nossa, ela tem a sua origem, né? Como eu disse, naquelas 3 etnias. Agora, eu queria dizer para vocês que, lamentavelmente, nós não vamos ter, por essas próximas décadas, mudanças, né? Porquanto é tão grande a prevalência, né, dessa ruindade do povo, da classe dominante, que dificilmente nós vamos ter uma mudança para minimizar a situação da sociedade. Você já viu rico ajudar alguém? Já viu rico dar alguma coisa para alguém? Você já viu rico distribuir sopa à noite para os moradores de rua? Você já viu isso? Não, você nunca viu isso, nunca vai ver. Não existe isso. Rico não dá nada para ninguém. Nada. Quando você vê alguma ajuda nesse país, é de gente de classe média baixa para baixo. Você não vê rico participando dessas coisas, não. Aliás, você nem vê esse povo, né? Rico gosta daquela siglinha que está escrito nos contratos lá, NPJ. Eles gostam disso. Não quer saber desse negócio de ajudar ninguém, não. Então, é difícil solucionar a nossa situação se a gente partir da premissa de que dentro de algumas décadas nós poderíamos sair dessa situação com a classe dominante, com essa podre que são os ricaços, e com uma classe social menor no poder aquisitivo também, que não tem essa preocupação em ajudar o semelhante. Eu acho que sobre essa mudança, voltando lá ao assunto lá da historinha do Betinho, né? Então eu também fiz uma análise e eu cheguei à conclusão que o homem tem que ter atitude. Não estou falando de ética e não estou falando também de moral, de honra, não é isso. Porque isso aí são comportamentos externos. Eu estou dizendo de um comportamento interno, ou seja, eu estou dizendo do sentimento, e não dessas virtudes
que é o caráter e honra. Estou dizendo que também é necessário, tudo bem. Mas eu estou dizendo dessa condição de onde o indivíduo tem que divulgar, fazer prevalecer o seu sentimento. De formas que eu acho que eu ficar prolongando essa discussão aqui agora é desnecessário. Na essência, o meu recado era esse. Eu agradeço a atenção.